página no livro O Palácio de Inverno. Este que é o livro mais recente do autor John Boyne, autor irlandês, que já escreveu O Menino do Pijama Listrado, que é o seu livro mais famoso, e que em seguida escreveu O Garoto no Convés. Agora lança o seu terceiro romance histórico, dessa vez se passando na gélida Rússia, no período final do czarismo e período após também. Muito embora não mostre tanto a Rússia depois do czarismo. Como você bem pode ver no começo do livro, o personagem principal, que é russo, ele já não mora mais na Rússia em sua velhice, ele se encontra na Inglaterra, ele foge da Rússia, portanto, por algum motivo desconhecido, ele fez alguma coisa pela qual ele pode ser perseguido pelos russos, pelos bolcheviques, né, que apoiam a revolução. Então, o que será que ele fez? E sua esposa, Zoya, quem será ela de verdade? O que ela fez também? Por que ela acha que ela atrai tanto azar para todas as pessoas ao seu redor? Isso são várias questões que você vai começar a se perguntar logo no comecinho do livro. Esse livro ele é bem diferente dos outros no sentido do tempo cronológico dentro do livro. O que acontece é, por exemplo, O Menino do Pijama Listrado é o livro mais curto do John Boyne e ele se passa num período curto também, durante o nazismo na Alemanha. E O Garoto no Convés, apesar de ele se passar por um período um pouco maior, ele é bastante linear. Então ele começa aqui, e depois vai aqui, 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 e só vai indo para frente. Esse livro ele tem um tempo psicológico. Então o que acontece? O personagem principal, à medida que vai vendo o estado de sua esposa, logo no começo do livro você vê que ela, né, já está bem avançada em uma doença no hospital. Você vai ver o que é depois também. E ele começa a se lembrar desde sua infância até o momento em que ele chegou até ali. Mas acontece que quando a gente vai se lembrar de alguma coisa, a gente vai se lembrar, na verdade, não de uma coisa, mas a gente vai se lembrar da nossa vida inteira. A gente não vai lembrar isso cronologicamente. A gente não vai fazer uma linha bem certinha de tudo que aconteceu, não é? Então, ele começa falando da adolescência e aí, de repente, ele passa por um período que eles já estavam na Inglaterra, ou então, de repente, um período da sua infância e depois já um período em que ele morou antes da Inglaterra, na França, e assim vai. E é bastante interessante porque ele meio que desfaz a previsibilidade da coisa. Tanto que até o final da história tinha algumas coisinhas que eu ficava me perguntando, putz, mas será que é isso? Mas será que é isso mesmo? Porque bem aquele ponto que eu precisava ler da história do personagem principal para saber se aquilo era verdade ou não dentro da minha cabeça, só ia mostrar no final. Então, algumas coisas ele vai deixando para o final justamente para dar esse efeito. Coisa que se ele escrevesse de maneira linear, se ele escrevesse da infância do personagem principal até a velhice, sem mencionar essa questão de ser suas memórias e tudo mais, já ficaria muito óbvio. Então ia chegar no final do livro e você não ia ter mais surpresa nenhuma, continuar sendo uma boa história, mas ia tirar um pouco a surpresa das coisas, né? A maneira como os personagens lidaram com as situações difíceis e tudo mais. É o terceiro livro que eu leio do John Boyne, recomendo muito. Para mim, um dos melhores autores de livros atualmente no mundo. Eis a história do livro. O Georg, que é o personagem principal daqui, logo em sua adolescência, acaba por salvar o Grão-Duque Nicolau Nikolaevich, que era irmão do czar russo. Então, por um involuntário, na verdade, ato de bravura, você vai perceber que não foi assim tão heróico, tão nobre, chato. Por causa disso, ele acaba sendo levado para o Palácio de Inverno. O Palácio de Inverno, que está aqui na capa do livro, é onde morava o czar, a Casa Branca da Rússia dessa época. Então, lá ele vai receber treinamento para ser o guarda-costas do filho do czar. E aí é que a trama
se complica, que existem muitos interesses ali dentro, tanto da Rússia como dentro do palácio, e muitas pessoas que acabam gostando dele, pessoas que não gostam, e logo no começo do livro você percebe que ele acaba se apaixonando por quem não deve. Então tem muita coisa aqui dentro desse livro, muita coisa legal, você aprende muita coisa que realmente aconteceram, fatos reais, e claro, também tem muita coisa da ficção, que é apenas imaginação do autor, mas que serve para atiçar a sua curiosidade em relação a esse período também. Eu recomendo bastante, espero que vocês tenham gostado e até o próximo Cabine Literária, que falou para vocês, Kid Dudu, até mais.